Vamos iniciar a nossa aula, meus amigos, falando sobre alguns assuntos que você já teve a oportunidade de estudar. Eu vou fazer essa revisão com você e eu espero que seja de utilidade. E à medida que a gente for trabalhando com os tópicos que você já estudou, nós no final da aula abriremos um espaço para que você tire as suas dúvidas. O capítulo que você trabalhou recentemente envolve o assunto polígonos. Aqui está o termo da geometria denominado polígono. O que é que a gente tem que conhecer dos polígonos? Deixar bem claro que você não precisa ficar decorando conceitos, mas você tem que entender. Então, toda vez que alguém falar para você sobre polígonos, se eu disser assim, Vanx, o que é um polígono? Você vai assim, são figuras planas. Mas o que são figuras planas? Figuras planas, meus amiguinhos, são figuras que você vai juntar linhas retas até que se feche essa figura. Figuras planas formadas por linhas retas. Então, quando eu pego, por exemplo, 3 linhas retas e eu uno essas 3 linhas, eu gero um triângulo. Quando eu pego 4 linhas retas e uno essas retas por suas extremidades, eu formo um quadrilátero. Cuidado para não confundir a palavra quadrilátero com a palavra quadrado. Quadrado é um tipo de quadrilátero. Você pode ter outros quadriláteros. Por exemplo, olha só, quando eu te falo a palavra quadrilátero, eu não necessariamente estou falando de um quadrado. Pode ser um. Mas quadrilátero é qualquer figura que você tenha 4 lados. Por exemplo, quando os 4 lados são iguais, eu tenho um quadrado. Mas se eu tivesse 2 medidas distintas, eu já estaria diante de um retângulo. Então, aqui para nós, as figuras planas que você forma com linhas retas que se fecham, são os polígonos. Todos os polígonos vão ter lados. O menor dos polígonos que nós vamos trabalhar é o triângulo. Veja, ele está aqui, a primeira figura que eu deixei aqui para você. Com quantos lados? Vanx, ele tem 3 lados, aqui estão eles que eu estou riscando, 1, 2, 3. Existe também, você vai ver posteriormente, algumas classificações. Você vai chamar o triângulo conforme os seus ângulos de um determinado nome, de acordo com os seus lados de um determinado nome, e por aí vai. Por exemplo, se esse triângulo que eu coloquei aqui tivesse as mesmas medidas, existe uma classificação na geometria que iria chamar esse triângulo de triângulo equilátero, tá? Então, nós não iremos ainda abordar esse assunto. O primeiro tópico que eu queria que você conhecesse era a definição dos polígonos. Figuras planas, formadas por linhas retas, e essas linhas retas se fecham. O segundo polígono que eu trouxe aqui para você, o quadrado, veja, 4 lados. Terceiro polígono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, o pentágono. O próximo polígono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexágono, o hexágono, a nomenclatura não vai interferir no seu entendimento. O próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, heptágono, e por aí vai. Cada um dos polígonos, de acordo com o seu número de lados, você vai definir o seu nome. Os que eu citei aqui na parte superior da nossa ilustração. O triângulo, 3 lados, quadrado, 3 lados, pentágono, 5 lados, hexágono ou hexágono, 6 lados, e heptágono, 7. Aqui embaixo você tem com 8, que é o octógono, com 9, que é o eneágono, com 10, que é o decágono, e por aí vai. Então, quando eu formar o polígono, vai acontecer também de aparecer um termo importantíssimo. Quando você traça essas linhas retas que se fecham para formar o polígono, você encontra alguns pontos. Esses que eu estou destacando aqui, estes pontos são denominados de vértices. O menor dos polígonos tem 3 vértices. O menor dos polígonos, que está aqui o triângulo, eu vou ter 3 vértices, olha só. Ah, entendi. Os vértices, eles vão marcar literalmente o encontro das retas, o encontro das linhas que eu fecho a figura para formar. Exatamente. Dentro dos polígonos também, a gente precisa conhecer o segundo conceito importante, que são as diagonais. Vanx, eu já ouvi falar em diagonal. Eu vou te mostrar. Se você for buscar o conceito da geometria, vai dizer assim, você vai encontrar nos livros, nas suas apostilas, dizendo que diagonal de um polígono vai ser um segmento de reta, ou seja, um pedaço de. Segmento de reta que vai ligar 2 vértices. Então, vamos pegar aqui, deixa eu te mostrar. A primeira figura aqui, qual é? Isso aqui é um triângulo, né? Estou anotando aqui para que você lembre comigo. A segunda é um quadrado. A terceira tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. A quarta figura que eu trouxe para você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono ou hexágono. Vanx, o que é que você quer me mostrar? Quero lhe mostrar as diagonais.
Qual é o menor dos polígonos que eu apresentei para você? O triângulo. Observe, não existe diagonal. Não tem diagonal. Como assim não tem diagonal? Para ser diagonal, você vai pegar um segmento de reta com o uso de sua régua e você vai ligar dois vértices, desde que eles não sejam consecutivos. O que é que são vértices consecutivos e não consecutivos? Vou colocar aqui, ó, vértice A, B, C, D. Consecutivos é quando vem um após o outro. Por exemplo, o A e o B são consecutivos, o B e o D são consecutivos, o D e o C também. O que é que a gente precisa para fazer a diagonal? A gente vai traçar um segmento de reta, mas ele não pode ser ligando dois vértices consecutivos. Porque se você for ligar esse vértice que eu estou riscando aqui, ó, o A com o C, ao invés de você formar uma diagonal, você simplesmente está traçando uma reta sobre um dos lados. Não há necessidade de você fazer isso. Para ser diagonal, você vai pegar dois vértices não consecutivos e vai traçá-los. Vou fazer um desenho aqui embaixo para que você possa visualizar o que eu estou lhe explicando. Aqui está um quadrado, ou um retângulo. Aqui estão os nossos amigos A, B, C e D. Tá. Eu vou pegar dois não consecutivos. O A com o C são não consecutivos e o D com o B, tá vendo? Ó? Quando eu traçar o segmento de reta ligando dois vértices não consecutivos, eu gerei duas diagonais. Ah, então entendi, não é difícil. Para eu ter uma diagonal, eu vou olhar para o polígono. Sim. Como é o nome de cada lado desse aqui? Esse lado aqui, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. O que é vértice? É o encontro desses segmentos de reta. O que é que vai ser a diagonal? Eu vou pegar dois vértices que não sejam consecutivos. Consecutivo seria vizinho, Vax? Sim, não pode. Eu não posso pegar o A com o C. Eu vou pegar o A com quem? Com o D. Veja, olha a diagonal que eu estou traçando. E os outros não consecutivos, o B com C. Veja a diagonal que eu estou traçando. Então, todos os momentos que você tiver diante de um polígono, que você possa traçar segmentos de reta entre dois vértices não consecutivos, você está gerando uma diagonal. Nossa, mas eu vou poder ter muitas diagonais. Sim. Quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma. Quantas diagonais tem um quadrado? Tem duas. E o pentágono, Vanks, quantas tem? Bom, se eu fosse contar quantas diagonais tem um pentágono, eu ia ter que olhar aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais. As diagonais, elas estão destacadas em preto. Ah, entendi. Você vai pegar os segmentos que são formados por vértices não consecutivos. Isso, olha aqui, ó. Uma diagonal, duas diagonais, 3, 4, 5 diagonais. São segmentos de retas que a gente traça em vértices não consecutivos. Próxima figura geométrica, qual é que você colocou ali? Foi o hexágono. Tá. Vanks, quantas diagonais tem o hexágono? O hexágono tem 9. O quadrado tem 2. O pentágono tem 5. E o hexágono tem 9. Como é que você sabe? Deixa eu lhe ensinar um macetezinho aqui, Mariazinha, para você nunca mais esquecer. Veja essa relação. D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. O que é isso, Vanks? Isso aqui é quando alguém te perguntar o número de diagonais de uma figura e você saber responder. Olha só. D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Nossa, que coisa complicada? Não, não é complicado. Isso aqui você descobre quantas diagonais a figura tem. Vamos pegar um polígono aqui. Ó, decágono. Olha só. O decágono tem quantos lados? O decágono tem 10 lados. Bom, se você fosse desenhar o decágono e marcar todas as diagonais, ia dar um trabalhão. Porém, através dessa relaçãozinha que eu acabo de te apresentar, tu vai saber quantas diagonais tem o polígono. Quem é esse D? É o número de diagonais. Quem é o N, Vanks? O N, amigos, é o número de lados. Nesse caso, o seu N valeria quanto? 10. Olha como fica fácil. 10 vezes... Quem é que vai ficar dentro desse parênteses? 10 menos 3. Dividido por 2. Olha como é fácil. 10 vezes... 10 menos 3 é 7. 10 vezes 7. Dividido por 2. Se você fizer essa conta, 10 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 70. Se você dividir 70 por 2, vai dar 35. Esta relação vai permitir que você calcule quantas diagonais a figura tem. Olha que interessante. Eu posso provar isso nas figuras aqui de cima. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o pentágono? Olha o pentágono. O pentágono tem quantos lados? Tem 5, Vanks. Olha, joga nessa relação. N, que multiplica N menos 3, sobre 2. Veja como é fácil. Quantas diagonais tem um pentágono? 5, que multiplica 5 menos 3, dividido por 2. Vai ficar como?
5 vezes 2 dividido por 2. Quanto é 5 vezes 2? 10. 10 dividido por 2, 5. Nossa, Vanx, é apaixonante. Eu também acho, é apaixonante. Ficou claro que é uma diagonal? Diagonal de um polígono é um segmento de reta que liga o quê? Dois vértices. Qual a condição? Não ser consecutivo. O que é vértice consecutivo? Que são vizinhos. Então eu não posso pegar dois vértices vizinhos. Não. Eu tenho que pegar vértices não consecutivos. O próximo item que eu quero mostrar para você, que eu quero relembrar contigo, é a definição de ângulos. Vamos pensar. Se eu pegar esse desenho aqui, olhe para cá, Mariazinha. Isso aqui é um vértice, está aqui o vértice A, e eu tracei um segmento de reta AB, tá vendo? Ó? E aqui eu tracei o segmento de reta AC. Eu tenho um vértice que origina um ângulo. Como é que o vértice origina um ângulo? O ângulo, meus amigos, é uma medida que você vai atribuir um valor numérico e vai definir como unidade uma expressão chamada graus. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com os ângulos, eu vou trabalhar com duas semirretas que partem do mesmo lugar. Veja o que é que aconteceu aqui. Eu vou apagar para você ver junto comigo. Ó. Eu peguei o ponto A, tracei uma semirreta AB. Depois saí dele, tracei uma semirreta AC. Este espaço que eu tenho aqui, ó, é o ângulo BAC. O ângulo BAC. Você coloca uma sinalização no ponto central, que significa que ali é a sua origem. E como é que eu faço para descobrir quanto é que ele vale? Normalmente, na escola, a sua professora vai fazer uso do transferidor. Então, ela vai pegar aqui, ó, vai marcar o centro do transferidor sobre quem? Sobre a origem, no caso aqui seria o nosso amiguinho A, e você vai verificar quanto que vai marcar. Ó. Marca um deles em cima do zero, e você ia verificar que esse ângulo aqui deu quantos graus? 30 graus. Ah, quer dizer então que as classificações que eu vi na escola, que a professora me ensinou, do que é um ângulo reto, que é um ângulo obtuso, tudo vem destas marcações? Sim. Mas antes você tem que ir construindo conhecimento. Olha o que é que a gente falou. Nós falamos para você dos polígonos, falamos para você depois das diagonais, dos segmentos de reta, agora estamos falando dos ângulos. O ângulo é a medida. Medida do quê? É a medida em graus que você atribui a uma região ligada por quem? Por duas semirretas que partem da mesma posição. Posição essa que nós denominamos de origem. E nós vamos utilizar aqui o nosso transferidor para fazer essas marcações quando forem necessárias. Como eu estou falando em ângulos, eu vou trazer para você aqui o que normalmente na geometria a gente chama de ângulos notáveis. O que seriam esses ângulos notáveis? Esses ângulos notáveis, amigos, seriam aqueles ângulos que a gente mais observa na natureza, os que estão mais presentes na nossa rotina, no nosso cotidiano. Eu separei as classificações, trouxe desenhos para que você pudesse entender o conceito e como visualizar isso na prática. Primeiro ângulo que a gente vai trabalhar para efeito de classificação é o ângulo agudo, muito fácil. O ângulo agudo é aquele menor do que 90. Todo ângulo menor do que 90, a sua classificação para efeito de ângulos é um ângulo agudo. Se esse ângulo for exatamente igual a 90, você vai chamá-lo de ângulo reto. Ângulos menores do que 90, classificação, ângulos agudos. Ângulos iguais a 90, classificação, ângulos retos. Só sobra um pacote agora para nós. Qual? Aqueles que forem maiores do que 90. Nós vamos chamá-los de ângulos obtusos. Ângulos obtusos. Então, o que é um ângulo? Pega aqui, ó. Vamos dar aqui alguns exemplos para que você trabalhe comigo, tá bom? Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. 50 graus, 90 graus, 120 graus. 50 graus é um ângulo menor do que 90, concorda? Então, eu vou classificá-lo como um ângulo agudo. 90 graus, a abertura é exatamente igual a 90. Então, se 90 graus é a minha referência, meu ângulo vai ser chamado de ângulo reto. E 120 graus é um ângulo acima de 90, eu vou chamá-lo de obtuso. Aqui está uma representação por exemplos numéricos, e aqui eu trouxe uma representação por desenho ou representação geométrica. Olhe para cá, por gentileza. Esse ângulo que está aqui, quando a gente encontra duas retas perpendiculares, vamos dizer que são duas retas perpendiculares. Duas retas perpendiculares, meu amiguinho e minha amiguinha, são duas retas que formam entre si um ângulo de 90. E esse ângulo, ele tem essa representação. Você viu que eu fiz um quadrinho aqui e um pontinho dentro? Isso aqui é a mesma coisa de ter escrito 90 graus, tá? Estas retas são o que entre si?
perpendiculares. Você está aí no seu quarto agora assistindo a minha aula. Quando você olhar para o encontro das paredes de seu quarto, eles formam um ângulo de 90 graus. Quando você olhar para a tela do seu computador, o encontro da linha horizontal e da linha vertical da tela do seu computador forma um ângulo reto. Você olha para o piso da sua sala, a cerâmica, o porcelanato, o encontro das laterais forma um ângulo reto. Então, quando existirem duas retas perpendiculares, nós teremos ângulos retos. E quando essa abertura for maior, Vanks? Quando eu tiver uma abertura maior do que 90, como é que eu vou chamar? De ângulo obtuso. Olha aqui, ângulo obtuso maior do que 90, eu vou colocar um exemplo aqui de 120 graus. O ângulo agudo aqui, eu coloquei um ângulo de 50 graus para efeito de exemplos. Por favor, não esqueça, vamos repetir comigo. Fixa na tua memória. Ângulo agudo, abertura menor do que 90. Ângulo reto, abertura coincide com 90. Ângulo obtuso, a sua abertura é maior do que 90. Coloquei aqui um exemplo para que você fizesse junto comigo. Eu trouxe uma coisa bem prática. Eu trouxe aqui para você 3 relógios. O primeiro relógio marcando 6 da manhã ou 6 da tarde. O segundo marcando 3 horas ou 15 horas. E o terceiro marcando 10 horas ou 22 horas. Tá? Quando a gente olha para um relógio como esse de ponteiros, a gente lembra do círculo. Vou desenhar bem aqui do lado. Vem aqui, ó. Se você dividir o círculo em 2 semicírculos, quantos graus tem esse ângulo que eu criei? 180 graus. Então, eu tenho um ângulo de 180. Se eu passar mais uma reta neste círculo, eu vou ter 4 ângulos retos. Ah, entendi. Cada um desse aqui forma 90 graus. Se ele é 90 graus, ele é ângulo reto. Exatamente. Então, pensa comigo. O círculo, essa circunferência, tem quantos graus? 360. Quantas horas são marcadas no relógio? São 12 horas. Cuidado para não marcar 24, esse relógio não existe. O relógio marca 12 horas, então vamos pensar para você não errar. Se eu sei que a circunferência tem 360 graus, e eu sei que os ponteiros correspondem a 12 marcações, se eu dividir 360 por 12, vai dar 30 graus. Ou seja, amiguinhos, 1 hora corresponde a 30 graus lá no teu relógio. Não me vem com relógio digital aqui não, tá? É relógio de ponteiros, tá? Então vamos pensar. Para cada hora que você tem 30 graus. Aí eu coloquei aqui para você, para analisar comigo. Veja, olha para cá. Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que vale esse ângulo aqui, Vanks? Se você fizer pelas horas, 6 vezes 30 graus, dá quanto? Dá 180. Se você fizer simplesmente olhando que isso aqui é uma marcação de um ângulo que não tem divisão, vai de fora a fora, isso aqui são 180 graus. Vanks, como é o nome desse ângulo? Bom, se ele é um ângulo maior do que 90, dentro da classificação dos 3 aspectos analisados, eu vou classificá-lo como um ângulo obtuso. Sua abertura é maior do que 90, só dentro dessa classificação. Existe uma segunda classificação para ângulos que valem 180 graus, eu não vou citá-la agora para não causar conflito. Deixa, nesse primeiro momento, esta classificação. Posteriormente, nós vamos ter esta capacidade de entendimento. Por enquanto, eu quero que você entenda só assim. Qualquer ângulo acima de 90, classifique como obtuso. Olha esse ângulo do relógio quando marca 15 horas ou 3 da tarde. Olha só, olha que maravilha. Que ângulo é esse? Vanks, isso aqui é um ângulo reto. Muito bem. Por que ele é um ângulo reto? Ele é um ângulo reto porque forma 90 graus. Quer ver o macetezinho da hora? Eu disse que cada hora seriam quantos graus? 30. Então, é aqui, ó. 1, 2, 3. Se você fizer 3 vezes 30 graus, você vai encontrar quanto? 90. Você tem razão. Matemática apaixonante. Olha lá o outro ângulo, 10 horas. Se você der uma olhadinha aqui, o 10 horas, quantas horas nós temos? 2. 2 vezes 30. Isso aqui vai dar quantos graus? 60. Ângulos com aberturas menores do que 90, ângulo agudo. Você vai marcar a letra A. Então, não esqueça. Qual é a classificação de ângulo agudo? Aberturas menores do que 90. Ângulo reto, abertura igual a 90. Obtuso, a abertura maior do que 90. Lembro a você que se você receber um relógio como referência, a circunferência corresponde a 360 graus, como eu mostrei aqui para você, ó, que é tudo 360. O círculo inteiro é 360. Como você tem 12 horas marcadas, se você dividir 360 por 12, cada hora vai ser quantos graus? 30 graus, ok? Vamos lá. Trouxe para cá uma segunda situação para a classificação. Agora eu não estou usando relógio, eu trouxe ângulos quaisquer. Aqui,
um ângulo de 30 graus, está aqui ele. Aqui um ângulo de 90, a representação é esta. E aqui um ângulo um pouco maior, de 145. Façamos as classificações. Primeira delas, o ângulo menor do que 30 graus. Aqui vai ser o quê? Ângulo agudo. Ângulo que corresponde a 90 graus, abertura de retas perpendiculares. Ângulo reto. Ângulo maior do que 90, ângulo obtuso. Qual seria a nossa classificação, amor? A, B, C. Vanks, eu sei tudo disso. Você é fera, eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos lá. Dê uma olhadinha nessa estrutura, eu quero que você pense junto comigo. Considere as figuras geométricas abaixo e indique os ângulos que você pode observar. Bom, essa primeira figura é o quê? É um triângulo. Você deve saber o seguinte, preste atenção. O triângulo que você está diante aqui, ele tem uma classificação especial e nós vamos ter oportunidade de classificar os triângulos depois, não é o momento, mas eu vou adiantar para você. Quando um triângulo possui 3 lados iguais, como é o caso aqui, ele vai ter 3 ângulos iguais. E aí eu preciso adiantar uma informação para você. O triângulo, quando a gente soma os ângulos dele, ó, a soma dos ângulos de um triângulo, ela corresponde a 180 graus. Qualquer triângulo, Vanks, isso, qualquer triângulo. Se você pegar um triângulo, a soma dos ângulos internos deles é 180. Como aqui trata-se de um triângulo com os lados iguais, eu poderia dizer que aqui eu tenho quantos ângulos? 3 ângulos. Quantos lados você tem? 3 lados. E poderia ser mais criterioso ainda se eu dissesse assim para você, dá para você me falar o valor desse ângulo? Aí você ia dizer assim, claro que dá. Se todos eles somados dá 180, cada um vai ser quanto? Muito simples, se todos são iguais, se você dividir 180 por 3, cada um valerá quantos graus? Muito bem, Mariazinha, cada um valerá 60 graus. Então, quantos ângulos eu tenho no triângulo? 3. Quantos lados? 3. Se o triângulo for como esse aqui, um triângulo com todos os lados iguais, que é um triângulo chamado de triângulo equilátero, eu posso afirmar sem medo de errar que cada ângulo desse aqui é 60. Eu vou deixar bem claro o seguinte, eu não estou dizendo que todo triângulo tem ângulo de 60. Eu estou dizendo para você que a soma dos 3 é 180. Se eu fizer um desenho diferente aqui, você já vai entender exatamente o que eu estou falando. Olha esse desenho aqui. Vanks, você fez um triângulo que tem um ângulo reto? Tem. Esse triângulo aqui tem até um nome, chamado de triângulo retângulo. Veja, esse aqui vale quanto? Vale 90. Esse aqui vale 50, esse aqui vale 40. Some todo mundo. 50 com 40 dá 90. 90 mais 90, 180. Então, eu quero deixar claro para você que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, mas os ângulos não são necessariamente iguais. O exemplo que eu coloquei aqui do lado esquerdo são iguais, o da direita já não é. Vanks, se você colocou também uma figura aqui do lado que é um quadrado, né? Sim. O que é que você está percebendo? Quantos ângulos você está vendo? 1, 2, 3, 4. Você está vendo 4 ângulos de quanto? Esses ângulos aqui. Qual é a representação que indica esse quadrinho? Vanks, aqui são 4 ângulos retos. Muito bem, você é fera. 4 ângulos de 90 graus. Você tem quantos lados? Eu tenho 4 lados. Muito bem. Você enxergou isso, ó. 1, 2, 3, 4 lados. Então, quando você olhar para uma figura geométrica, um polígono como esse aqui, já dá para você visualizar quantos ângulos ele tem, quantos lados ele tem. Se eu perguntasse por diagonais, o triângulo não teria. Se eu perguntasse por diagonais lá no quadrado, tu ia traçar onde? Deixa eu mostrar aqui para você, vou apagar aqui que você já entendeu o que eu fiz. Trace as diagonais. Segmento de reta ligando o quê? Os vértices não consecutivos. Eu teria 2 diagonais. Nossa, Vanks, é apaixonante esse assunto. Eu concordo literalmente com você. Vamos lá. Considere as figuras geométricas abaixo e indique na própria figura os seus vértices e lados. Bom, os lados são esses segmentos de reta, os vértices são o encontro dessas retas que você traçou e fechou a figura. A sequência das letras, você fique à vontade, não necessariamente precisa ser conforme as que eu colocar. Esses pontos que eu estou marcando aqui seriam o quê? Os meus vértices, A, B, C. Aqui eu vou chamar de L1, L2, L3. O que seria isso? Os lados. E aqui, Vanks, o que você está fazendo? Aqui eu vou representar com letrinhas minúsculas A, B e C, acrescentar mais um item, os ângulos que a gente tem aqui, tá?
Qual é a soma ali dos ângulos? 180. Essa figura aqui do lado é um hexágono ou um hexágono. Eu vou marcar aqui as figuras, os vértices. Ó, A, B, C, A, B e C seriam os seus vértices. L1, L2 e L3 seriam os seus lados. Vem comigo aqui, Mariazinha, ó. A, B, C, D, E, F. A ordem não importa, você pode colocar do jeito que você quiser. O que é que eu fiz aqui? Eu indiquei os vértices, não foi? Ó? A, B, C, D e E são os meus 6 vértices. Vanks, isso aqui vai ser o quê? L1, L2, L3, L4, L5 e L6. Aqui serão os meus 6 lados. Portanto, aqui estão definidos os vértices, aqui estão definidos os lados. Eu também poderia colocar para você os ângulos. Olha aqui, ó. Todos esses aqui seriam os ângulos desse hexágono ou desse hexágono. 6. Você sabia que eu também poderia decompor essa figura em vários triângulos? No momento que eu começo a traçar diagonais, eu começo a gerar triângulos aqui dentro. Vou te mostrar a decomposição dessas figuras formando triângulos na sua parte interna. Polígonos convexos e polígonos não convexos. Fala para mim o que é isso, Vanks. Bom, primeira coisa, essa palavra, essa terminologia não convexo, ela pode ser substituída pela terminologia côncavos, tá? Isso aqui a geometria utiliza, na classificação dos polígonos como côncavo e convexo. A física, que ainda não é a hora para você estudar, também usa esses termos. Quando você tiver maiorzinho, você vai estudar espelhos, você vai encontrar espelhos côncavos, espelhos convexos. Mas o que eu quero apresentar para você aqui são os polígonos. Nós temos 2 grupos, os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Vanks, o que seria um polígono convexo? Polígono convexo é aquele que você pega todos os segmentos aqui que tem ali dentro dele, os pontos de um segmento de reta, e eles ficam tudo no interior dele sem sair. Não entendi o que você falou, vou traduzir. Polígono convexo, quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também está dentro dele. O que é que eu quero dizer? Eu traço uma reta aqui dentro, olha para cá, vou traçar aqui, ó. Pronto, está aqui a reta AB. Os 2 extremos, A e B, estão aqui dentro do polígono, certo? Todo ponto que está aqui também está dentro do polígono. Se isso acontecer, é um polígono convexo. Como você é muito inteligente, já deve ter entendido o que é um polígono côncavo ou não convexo. Eu vou traçar um segmento de reta com as extremidades dentro do polígono. Veja, está aqui, ó, extremidade A, o ponto A e o ponto B, que são vértices, né? Me diga uma coisa, Vanks. O que é que está acontecendo aqui? Existem pontos, olha para cá, olha onde eu estou riscando. Veja onde eu estou riscando. Existem alguns pontos que estão aonde? Fora do polígono. Então, se todos os pontos estiverem no interior, é um polígono convexo. Se você tiver pontos no externo, ou seja, no exterior, ele não é convexo. Você pode chamá-lo de não convexo, ou também pode utilizar a terminologia côncavo, ok? Vamos lá. Ah, agora eu me lembrei, você disse que quando a gente traça diagonais, a gente decompõe polígonos em triângulos. Exatamente. Veja o primeiro que eu fiz aqui, ó. Presta atenção. Chamar aqui de A, B, C e D os meus vértices. De A para C, que são vértices não consecutivos, eu tenho uma diagonal. De B para C, se eu traçar, eu tenho outra diagonal. Se eu fizer isso, eu vou criar novos triângulos. É mesmo, Vanks? Vai. Quantos triângulos você está vendo aqui? Eu não vou riscar em cima, porque esta representação ela já ficou em tonalidades distintas para que você visualizasse. Veja, quando eu tracei a diagonal AC, eu gerei um triângulo 1 e o triângulo 2. Aqui no pentágono, veja, com 5 lados, está vendo? Ó? A, B, C, D, E. Essa diagonal EB gerou esse triângulo, a diagonal EC gerou o triângulo 2, a diagonal EC também gerou o triângulo 3. Vanks, ainda dava para a gente traçar diagonais? Claro que sim. Se você traçar outras diagonais, outros triângulos você vai fazer com que esse polígono sofra decomposição. Decompor é fragmentar, é dividir, é criar dentro do próprio polígono, tá? Olha o hexágono. Olha o que é que eu fiz aqui com o hexágono. Vou aqui anotar alguns vértices. A, B, C, D, E, F.
Desculpe, aqui não é hexágono não, aqui é um hexágono sim, eu tô falando bobeira, desculpe. Então aqui no hexágono, você viu aqui, ó, a diagonal AC gerou o triângulo 1, a diagonal AD gerou o triângulo 2, a E gerou o triângulo 3 e a E também gerou o triângulo 4. Vanx, a F é diagonal? Não, porque são vértices consecutivos. Onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero dizer para você que um polígono pode ser feito sua decomposição em vários triângulos, a partir do quadrilátero, porque o triângulo não tem diagonal. Se você traçar mais diagonais nas figuras aqui apresentadas, você gera novos triângulos, tá? Esses aqui foram para que você pudesse ter essa compreensão. Dê uma olhadinha nessas duas figuras coloridas que a gente trouxe para você. Você pode visualizar que aqui existem alguns triângulos, né? Olha aqui, ó. Eu estou aqui só, eu não vou fazer nenhuma modificação nas figuras. Se eu traçasse retas aqui, eu poderia fazê-las. Eu vou fazer aqui, ó. Eu estou vendo aqui com os triângulos 1, aqui tem outro triângulo 2, 3, 4, 5. Aqui do lado direito, triângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais algum, Vanx, que eu esteja visualizando? Não. Você poderia até considerar outros, por exemplo, se você fosse mais criterioso, se eu pegasse aqui, eu poderia dizer também que isso aqui era um triângulo, ó, onde eu estou acompanhando aqui a reta, mas não há necessidade. Você pode indicar o número de triângulos desta forma. Existem jogos infantis que trabalham com essa composição de figuras geométricas, que é muito interessante que você pratique, porque com esse tipo de diversão, você se diverte e ao mesmo tempo você aprende. Eu trago para vocês agora uma sequência de exercícios, mas antes disso eu vou abrir um espaço para que a gente possa conversar.